Olá, boa noite. Eu me chamo Oswaldo Barbosa e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento intervencionista na dor crônica. Antes da gente iniciar a apresentação, eu queria tirar um segundinho para agradecer o Renato pelo convite para que eu fizesse parte do Anestesia On esse ano. É um evento que já está na sua terceira edição e eu fiquei muito satisfeito de fazer parte desse projeto. Fiquei muito feliz também que vou poder discutir um pouco de uma área que me dá muito prazer, que faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia de trabalho, que é a utilização dessa ferramenta que é a terapia intervencionista no manejo dos pacientes com dor crônica. A gente vai começar fazendo uma pequena introdução, em que eu vou tentar contextualizar um pouco vocês no tamanho do problema, né, dar um pouco de dados de prevalência, introduzir um pouco também as medicações que a gente usa na terapia intervencionista e, e daí, enfim, dar entrada nos bloqueios propriamente dito. Eu dividi esses bloqueios nesses três grupos para ficar um pouco mais didático, que são os bloqueios do sistema nervoso autônomo, bloqueios do sistema neuroaxial e, no final, os bloqueios articulares mais frequentemente utilizados. Essa apresentação não tem o intuito de fazer um treinamento formal e específico de cada um desses temas, mas a ideia é apresentar esses temas, mostrar qual a indicação desses bloqueios, como eles são, mais ou menos como eles são feitos e as complicações que são envolvidas, para que se possa ter um conhecimento um pouco mais amplo do que é a terapia intervencionista no manejo de dor crônica. Tá? Então vamos começar. E a gente começa do começo mesmo. Primeiro relembrando o que é dor. A IASP já há algum tempo definiu de maneira muito eloquente que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tecidual atual, potencial ou descrita como tal lesão. Essa definição é muito legal porque ela consegue trazer para dentro de uma única definição dois aspectos muito importantes da dor, que é o aspecto biológico, onde existe uma resposta fisiológica a uma lesão, mas também os aspectos emocionais que estão relacionados à experiência da dor. E interessante também que ela consegue colocar dentro da mesma definição situações em que, mesmo sem uma lesão perceptível ao exame físico, ao exame complementar, ainda assim essas dores que não tem um substrato fisiológico claro estão contempladas nessa definição. Mas a gente está tratando aqui de dor crônica, né? E a definição de dor crônica durante muito tempo passou apenas pelo aspecto temporal, em que os pacientes deveriam passar por algum tempo por essa experiência desagradável para serem considerados pacientes de dor crônica. Recentemente, a IASP, num esforço muito bacana, junto com a Organização Mundial de Saúde, na confecção do que será a próxima classificação internacional de doenças, veio trazer atualizações das definições de dor crônica. E dentro dessas novas definições está a dor crônica primária, que além de levar em conta o aspecto temporal, como sempre levou, algumas coisas a mais foram acrescentadas nessa definição. Então, a dor crônica primária é a dor que ocorre em uma ou mais regiões anatômicas e que persiste ou que tem um caráter de reincidência por mais de 3 meses. Agora é importante ter em mente que não é apenas o caráter temporal, mas que ela tem que estar associada a sofrimento emocional ou incapacidade funcional significativa. O que é essa capacidade funcional significativa? É a interferência com a atividade de vida cotidiana e a participação nos seus papéis sociais, ou seja, capacidade de trabalho, capacidade de interação com os seus familiares, as atividades
domésticas. E outro aspecto importante é que ela não pode ser explicada por uma outra condição clínica. Senão ela deixa de ser uma dor crônica primária, se ela puder ser explicada por qualquer outra condição, ela passa a ser uma dor crônica secundária. Tá? Então é importante a gente ter em mente essas definições. Uma coisa também que é relevante dessa nova classificação e especialmente no momento em que for implementado o CID-11, é que a dor vai passar a ter um caráter mais específico de doença. Então, diferente do que é hoje, em que as síndromes dolorosas estão dispersas por diversas especialidades dentro do CID-10, a partir do CID-11 elas vão estar condensadas dentro de um único grupo. Então, isso vai permitir uma maior facilidade de classificação dessas doenças e, consequentemente, ficará mais fácil de nós conseguirmos implementar técnicas de tratamento que sejam direcionadas especificamente para essas doenças, porque elas vão passar a ter nome e sobrenome. Então, a autorização por convênio, a autorização por entidades pagadoras deve ficar facilitada a partir do momento em que essa codificação foi introduzida. Aí falando um pouquinho, contextualizando um pouco vocês no aspecto de prevalência, né, e para vocês terem um pouco da dimensão do tamanho do problema que é a dor crônica, eu trouxe alguns dados relativamente novos para vocês, tá? Na dor oncológica, a dor oncológica talvez uma das áreas em que o tratamento intervencionista mais frequentemente é utilizado, tá? Então é muito importante que a gente entenda quem são esses pacientes em que a gente vai implementar esse tratamento. Vocês vão ver que quando eu trouxer os bloqueios especificamente, a maioria das indicações está relacionada a pacientes com câncer. Então, será que os pacientes com câncer têm dor, né? Então, um trabalho, uma revisão recente, né, de prevalência, a gente discutia muito uma antiga, que era acho que 2012 ou 2008, alguma coisa assim. Mas esse grupo fez uma atualização desses dados nessa revisão sistemática com meta-análise em 2016 e mostrou que 50% dos pacientes com câncer têm dor. Vocês já imaginaram, né? A quantidade de pacientes diagnosticados com câncer todos os anos, e metade desses doentes tem câncer, tem dor. E mais da metade desses doentes vão ter dor durante o tratamento. Por que será que aumenta, né? Se eles já estavam com dor antes, por que 5% a mais passou a apresentar dor depois que começou a tratar? Infelizmente, o tratamento de câncer muitas vezes é causador de dor. Então, cirurgias para o tratamento de câncer, radioterapia, quimioterapia, todas elas têm potencial de desenvolvimento de dor crônica. Nos pacientes com doença avançada, a situação é ainda pior. Então, 66% dos pacientes com doença avançada tem dor. Tá? E mesmo quando tudo pareceu estar bem, né, quando o paciente termina seu tratamento e é considerado curado, ainda assim 40% desses pacientes permanecem com dor crônica de alguma natureza. E o que é pior é que, num percentual razoável, próximo de 40% desses pacientes, a dor é de moderada a intensa. Então, é uma dor que é significante, que promove impacto na qualidade de vida. Felizmente, boa parte desses pacientes são tratados e têm um bom controle de dor com tratamento medicamentoso e técnicas conservadoras. Cerca de 80 a 90% desses pacientes vão estar com uma dor bem controlada após a instituição de terapia multimodal com analgésicos, com opioides. Mas o que acontece com esses 10 a 20% que não conseguem controlar a dor com os analgésicos, né? Então a gente tem que levar em consideração esse percentual e pensar que esse percentual talvez seja beneficiado pela terapia intervencionista. A dor crônica que não é derivada do câncer também tem um impacto grande na população. Os dados não são tão bem estabelecidos como na dor oncológica,
porque basicamente o que a gente tem são apanhados de estatística de cada país, né? Então não existe um trabalho que junte todos esses dados numa única meta-análise. Mas essa prevalência ela varia de 11 até 55% da população total de cada país que publica. Então vocês imaginam, né? Mais da metade da população, se nós utilizarmos esse limite de 55%, mais da metade da população de um país pode ser acometida por algum tipo de dor que permanece por mais de 3 meses e que provoca limitação. Então é uma coisa que tem um impacto social gigantesco. 13% desses pacientes vão apresentar limitação funcional, vão apresentar razão para terem dias de trabalho subtraídos na sua vida. E as dores não oncológicas elas têm diversas origens, tá? Elas podem ser musculoesqueléticas, neurológicas, neurodegenerativas, vasculares, traumáticas. Então, assim, é uma seara enorme que contempla esse grupo de dores não oncológicas. Tá? Mas é importante para a gente ter noção do tamanho do problema. Nós estamos falando de uma quantidade muito grande de pessoas sendo acometidas por dor crônica. Como é que é a nossa situação aqui no Brasil? Né? A gente, infelizmente, não é bom de fazer estatística populacional. O trabalho mais recente que a gente tem tratando que tentou fazer uma avaliação global do país inteiro foi esse trabalho de 2017, em que foram analisados 990 pessoas por entrevista telefônica, o que obviamente é um número muito pequeno quando você compara com a população total do Brasil. Então a representatividade de um estudo desse não é tão grande como a gente gostaria que fosse. Mas nesse estudo eles encontraram que 42% dos pacientes que foram entrevistados relataram ter dor. E 37% tinham dor há mais de 6 meses. Tá? Então, mostra que, mesmo frente a um número não tão grande de pessoas, o percentual de dor crônica é alto. Esses telefonemas foram por números aleatórios, então não foi direcionado para nenhum tipo de grupo específico. E ainda assim, quase metade desse grupo entrevistado tinha dor. Aqui no Brasil, as dores mais frequentes, vocês conseguem ver aqui, são as dores lombares crônicas. Né? A dor de origem desconhecida é um número maior, mas quando a gente tenta separar por diagnóstico específico, né, a lombalgia crônica vem em primeiro lugar, seguido de artrite ou osteoartrite, e seguido também depois pela fibromialgia. Tá? Lembrando que isso não é um diagnóstico clínico, isso foi feito por médico, né? Isso foi relato do paciente na entrevista telefônica. Vocês veem a distribuição aqui dos pacientes com dor crônica, em que as regiões do Sudeste têm um percentual maior de casos. Isso pode estar relacionado também a número de diagnósticos, apesar que a região Norte também tem um número elevado aqui, sendo a região Centro-Oeste a que tem o menor percentual. E aqui no Brasil, os especialistas mais procurados para o tratamento da dor crônica são os ortopedistas, disparado, seguido dos especialistas em dor e dos reumatologistas. Tá? E no Brasil, assim como na maior parte dos estudos, as mulheres são mais frequentemente acometidas por dores crônicas. Tá? E o que é esse tal de tratamento intervencionista, né, em dor? Essa definição é muito boa, resume bem o que a gente quer fazer com o tratamento intervencionista, que é você administrar medicações em áreas específicas, né, em áreas alvos, ou promover a lesão ou ablação de nervos específicos. Então você tem uma área que você suspeita, você
vai usar ou a administração de medicação para promover algum efeito naquele local, ou você vai simplesmente denervar aquele local, tirar a inervação através da ablação ou da modulação dos nervos que inervam essa região. E essa modalidade é considerada um adjuvante no tratamento da dor crônica. Tá? É importante essa discussão porque leva a gente a uma outra discussão, que é de quando é o momento certo de indicar esse tipo de procedimento. Tá? Tradicionalmente, dentro dos guidelines e de sociedade e nos guidelines de hospitais, quase sempre os bloqueios intervencionistas eles são reservados aqui para um quarto passo dentro do tratamento dos pacientes, ou seja, o paciente já passou pelo tratamento multimodal e por alguma razão esse tratamento multimodal com analgésicos e terapia física e terapia psicológica não foi eficiente, não foi resolutivo, e aí se opta por lançar mão do tratamento intervencionista. Tá? Isso é uma visão, a visão mais tradicional quando a gente olha dentro da escada analgésica da OMS, que foi adaptada para incluir os bloqueios. Perdão. Isso é uma maneira de ver as coisas. Uma outra maneira é de pensar que esses bloqueios não precisam ser reservados só para quando nada mais funciona. E talvez o uso dele um pouquinho mais precoce, como parte desse tratamento multimodal implementado nos pacientes, traga alguma vantagem. Ainda não existem estudos que abordem essa dúvida, né, de que momento é o melhor para introduzir o tratamento, se a gente, no momento em que faz o diagnóstico do paciente, já entrar, ou se num momento um pouquinho mais posterior, ou se a gente reserva para quando realmente todos os procedimentos falham. Tá? Isso é uma discussão muito interessante, especialmente nesse momento em que a gente vive a crise dos opioides. Porque se vocês pensarem, o que é a crise dos opioides, né? Só para contextualizar, para vocês entenderem do que eu estou tratando. Já há algum tempo, e isso teve início nos Estados Unidos, se percebeu que o uso crônico de opioides vinha criando um perfil de pacientes em que esse uso vinha sendo deturpado. Então vinha havendo um mau uso desses medicamentos com função recreativa e um número cada vez maior de pacientes dependentes químicos dos opioides vinha surgindo e sendo causador de problema dentro do sistema de saúde americano. Desde medicamentos sendo negociados e vendidos e cedidos entre usuários, até mesmo pacientes fazendo uso fora da prescrição, né, uso inadequado e acabando chegando a quadros de overdose. Então isso acendeu um alerta muito grande na comunidade médica que lida com pacientes com dor crônica, de que talvez o uso do opioide da forma que vinha sendo feito nos últimos anos tenha sido um pouco exagerada. E isso tem fomentado uma grande discussão na literatura de quando começar o opioide, até quando usar o opioide, em que pacientes isso é seguro, em que pacientes isso não é seguro. O problema é que muitas vezes é difícil de controlar a dor desses doentes sem o opioide. Usando apenas analgésicos comuns e neuromoduladores, nem sempre a gente consegue obter uma boa analgesia. E aí nesse ponto que a gente discute que talvez a implementação mais precoce, não digo como primeira linha, mas antecipar um pouco e juntar
a terapia intervencionista ao tratamento medicamentoso multimodal fosse interessante para prevenir, para reduzir a necessidade do uso dos opioides nos pacientes de dor crônica, especialmente não oncológica. Tá? Mas isso não tem uma definição na literatura ainda, isso é alvo de intenso debate. Tá? E que tipos de bloqueio a gente tem à nossa disposição? Né? A gente pode dividi-los em 3 modalidades principais. As infiltrações, que, como o nome está dizendo, injetar uma medicação, uma substância numa determinada região. As lesões, e aí quando a gente fala de lesão, a gente está falando de nervo periférico ou de plexo nervoso. E a modulação, que a gente está falando também de nervos periféricos, de plexos. Tá? Dentro desse grupo, obviamente aqui eu estou excluindo os procedimentos neurocirúrgicos, procedimentos que eu estou aqui trazendo para a gente os bloqueios que são mais utilizados por anestesistas especialistas em dor. Porque existem as modulações no sistema nervoso central cerebrais e medulares. Mas aqui eu estou tratando de coisas mais, de bloqueios mais periféricos. Tá? Então a gente tem aqui dentro desse grupo bloqueios do sistema nervoso simpático, tá? E no sistema nervoso simpático eu também posso promover lesão e modulação, bloqueios no neuroeixo, tá? Bloqueios articulares, e aqui também eu posso promover a lesão e modulação, e infiltração de toxina botulínica, que tem sido utilizado cada vez mais. E normalmente esses bloqueios eles podem ser feitos de 2 maneiras, né? Tradicionalmente eles podem ser feitos, assim, bem como eram feitos inicialmente, eles podem ser feitos de maneira cirúrgica, né? Então abrir a estrutura, ir lá e fazer a denervação ou fazer a infiltração de alguma substância, mas cada vez mais isso é feito de forma percutânea. Então a técnica percutânea ela pode ser feita baseado apenas em referências anatômicas, mas isso cada vez mais tem sido deixado de lado em prol da utilização de bloqueios guiados, então, guiados por radioscopia, por ultrassonografia, por tomografia computadorizada e até por outras modalidades de guia, né? Como por exemplo a ecodoscopia, que eu vou mostrar um pouquinho ali na frente para alguns bloqueios. E é o que a gente usa nesses bloqueios. A parte de medicamento a gente divide aqui em medicamentos que têm a intenção de promover lesão, tá? De promover destruição de tecido, e medicações que têm a intenção de modular, tá? Que são classes bem diferentes. Dentre as medicações que têm a capacidade de lesar, de destruir, a gente tem as 2 principais, são o fenol e o álcool absoluto. Tá? As 2 conseguem atingir a mesma finalidade, que é promover a destruição de uma estrutura nervosa, de uma estrutura de plexo simpático, promovendo a denervação de estruturas. Tá? Então a gente volta essas medicações para a injeção em nervos periféricos, tá? De preferência nervos periféricos com propriedades só sensitivas. Tá? A gente evita o uso desse tipo de medicação em nervos mistos, para obviamente reduzir o impacto disso sobre a funcionalidade do doente. Então a gente tenta buscar nervos mais periféricos possíveis, mais próximos possíveis da região em que a gente quer denervar, ou em plexos simpáticos. Tá? Então as 2 têm essa mesma finalidade, mas elas são drogas muito diferentes e têm características muito diferentes. O fenol, por exemplo, que é a substância que eu gosto mais, que eu prefiro para usar nos bloqueios, ela tem algumas características que são muito legais.
primeira delas é uma droga que é hiperbárica no líquido cefalorraquidiano. Tá? Para quem é anestesista, isso é um entendimento muito simples do que eu consigo fazer com essa medicação. Porque quando uma substância tem uma densidade maior dentro do líquor, obviamente, em função da gravidade, ela vai sempre descer em relação à gravidade. Vai acompanhar o sentido da gravidade. Então eu consigo, utilizando o posicionamento do paciente na mesa, determinar qual o direcionamento que essa medicação vai percorrer durante um bloqueio. Então eu consigo fazer bloqueios em áreas bem específicas, apenas direcionando o posicionamento do paciente. Tá? O álcool absoluto, ele é exatamente o contrário. Ele é hipobárico em relação ao líquido. Então eu consigo mais ou menos a mesma funcionalidade que o fenol em relação a direcionamento, só que como o álcool é menos denso do que o líquor, ele, ao invés de acompanhar o sentido da gravidade, ele vai contra o sentido da gravidade. Então ele vai subir em relação ao líquor. Tá? Ele vai sempre se dirigir para o sentido contrário ao da gravidade. Então isso permite com que a gente direcione o nosso bloqueio, evitando áreas indesejadas e levando para áreas desejadas. Voltando aqui no fenol, ele tem uma outra característica que é muito interessante, que são as propriedades de anestésico local. Então ele consegue bloquear canais de sódio, então à medida que você vai injetando, ele já vai anestesiando o local. Então não gera desconforto para o paciente durante a injeção. Tá? Diferente do álcool absoluto, que é doloroso, durante a injeção. Ele não tem essa característica de anestésico local. Então, no momento da injeção, quase sempre a gente tem que aprofundar um pouco a sedação, fazer um analgésico mais forte ou fazer a injeção de anestésico local imediatamente antes da injeção. Tá? O fenol ele tem, obviamente, a propriedade de promover neurólise, que é o que a gente quer, e essa neurólise ela é um pouco diferente dependendo da concentração. Concentrações mais baixas, elas conseguem fazer desnaturação das proteínas ali do nervo periférico, mas é uma lesão que é menos profunda. Então você tem um tempo menor de efeito. Enquanto que quando a gente usa concentrações maiores que 5%, em geral a gente usa a 6%, a coagulação de proteínas ela se soma à desmielinização. Então a gente tem uma destruição mais profunda desse nervo, impedindo a transmissão dolorosa por um período muito maior. Tá? Esse mesmo tipo de objetivo de neurólise também é obtida no álcool absoluto, em que concentrações mais altas, a gente usa 100%, mas a partir de 30% já consegue fazer destruição não seletiva de tecidos neurais. Então, ela destrói tecido neural, mas destrói tecido próximo também. Tá? Mas os dois conseguem promover a neurólise e ambos são bem efetivos. Tá? Os efeitos adversos relacionados ao fenol, eles são muito parecidos com os anestésicos locais. Então, começa com uma intoxicação do sistema nervoso central, que pode passar inclusive por convulsão, e concentração em doses mais altas, até a intoxicação do sistema cardiovascular com parada cardíaca. Então, obviamente, o cuidado para evitar a injeção intravascular deve sempre estar presente. O álcool absoluto ele tem efeitos semelhantes à intoxicação alcoólica. Tá? É álcool, né? Álcool etílico. Então, se porventura foi feita injeção intravascular, o paciente vai variar, dependendo da quantidade, desde sintomas de ebriez até o coma alcoólico. Então, também o cuidado para a injeção intravascular deve ser redobrado. Nas medicações que têm o caráter mais de modulação, nós temos o anestésico local, que é muito familiar entre os anestesistas, então é uma medicação que a gente tem uma gama bastante variada para escolher, né, optando por efeitos mais curtos, mais prolongados.
ação vasoconstritora, sem ação vasoconstritora. Então a gente tem uma ampla gama de medicações para utilizar. O seu princípio básico é o bloqueio dos canais de sódio de voltagem independente, então você tem a interrupção imediata da transmissão dolorosa, mas um efeito que é interessante para a gente que está lidando com dor crônica é a capacidade que ela tem de modulação do sistema nervoso simpático quando a gente injeta nesse sistema. Porque apesar de haver o efeito imediato normal do anestésico local, mesmo quando esse efeito vai embora, quando esse efeito já terminou, a gente tem uma diminuição da transmissão dolorosa por um tempo mais prolongado nos bloqueios simpáticos, que é uma propriedade que a gente não entende muito bem ainda por que ocorre. Mas o fato é que você pode ter até 24, 48 horas de diminuição da transmissão simpática após uma injeção de anestésico local. Os corticoides também são extensamente utilizados no tratamento de dor crônica já há muito tempo. E a gente tem dois tipos principais, né? Nós temos os corticoides de depósito e os corticoides que não são de depósito, como a dexametasona. Os corticoides de depósito, eles têm moléculas grandes, essas moléculas se depositam no local, têm baixa capacidade de serem absorvidas pela circulação sanguínea local, e isso permite que elas atuem bastante localmente. Obviamente tem algum grau de absorção, mas seu efeito principal é local. Tá? O da dexametasona tem, as partículas são bem pequenas, tá? não promove essa ação de depósito, e ela pode ser rapidamente absorvida pela circulação sanguínea. Tem-se recomendado cada vez mais na literatura a utilização da dexametasona nos bloqueios em razão de ela não possuir essas partículas. O porquê disso é que existe sempre o risco de ocorrer injeção intravascular dessas substâncias que têm depósito, que têm moléculas maiores, e isso é promover a obstrução de pequenos vasos e trombose local. Então você tem recomendado mais recentemente bastante o uso da dexametasona. Mas todos têm uma ação em comum, que é a ação anti-inflamatória, local, e também elas possuem elas não só promovem o controle ali da sopa inflamatória que está no tecido, mas elas promovem também a diminuição da produção dessas substâncias inflamatórias, atuando diretamente na síntese de RNA. Então você tem um efeito mais celular mesmo dos corticoides, permitindo uma ação mais duradoura do seu efeito. Elas têm como complicação principal a hipertensão e a hiperglicemia, e obviamente efeitos hormonais mais proeminentes com o uso repetitivo. Então deve haver um cuidado maior nos pacientes que são mais susceptíveis a essas complicações, né, como pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, e obviamente evitar o abuso desse tipo de medicação, mantendo um intervalo pelo menos de 2 meses entre as aplicações dos corticoides de depósito, para evitar síndrome de Cushing, evitar complicações metabólicas mais proeminentes. Tá? O último das medicações que são moduladoras, nós temos a toxina botulínica, que vem sendo cada vez mais utilizada. Existe já uma quantidade razoável de literatura tratando do uso da toxina botulínica. Isso se iniciou nos pacientes com espasticidade, mas vem sendo trazido para pacientes com síndrome dolorosa miofacial, para pacientes com migrânia, com cefaleia tensional, e mais recentemente em pacientes com dor neuropática, como um agente modulador do nervo periférico. A toxina botulínica ela advém ela é um complexo proteico que é derivado do clostridio botulíneo, e ela consegue fazer o bloqueio da liberação de acetilcolina, diminuindo a quantidade de acetilcolina na placa motora, neuromotora,
justamente impedindo a contração exagerada da musculatura, sem promover bloqueio da musculatura, né? Que isso é importante. Mas ela evita contraturas exageradas e permite, inclusive, a diminuição de contraturas. Por isso o uso na dor miofascial e na espasticidade. Mas mais recentemente foi que não é só isso que ela faz, né? Ela consegue também diminuir a liberação de substância P e a diminuição de liberação do peptídeo relacionado à algina calcitonina, que são duas substâncias algogênicas que são gatilho da sensibilização central. Então são drogas, é uma medicação que tem o potencial de promover modulação. Por isso o seu uso na dor neuropática e na migrânia. Obviamente o uso na dor neuropática ainda está sob avaliação em pesquisa clínica, ainda não tem sido advogada em guidelines como uma recomendação forte. Mas acredito que com um pouco mais de tempo e um pouco mais de estudos, essa medicação deve ganhar um pouco mais de notoriedade nessa utilização. Tá? E aí, saindo um pouco das medicações e entrando nas lesões, né, saindo das infiltrações e entrando nas lesões propriamente ditas, a gente lança a mão da técnica da radiofrequência. O que é radiofrequência? Né? Radiofrequência é quando você promover uma lesão térmica a partir de uma corrente alternada de alta frequência, que faz com que os íons da região em que você está fazendo a estimulação vibrem tão rápido e tão intensamente que promovem o aumento da temperatura local, e esse aumento de temperatura local progressivamente vai promovendo a desnaturação de proteínas. Essa metodologia utilizada na radiofrequência convencional através da lesão térmica, né? Essa lesão térmica, quando a gente faz ela em cima de um nervo, ela promove a degeneração valeriana desse nervo, e isso permite a gente ficar aí 6 meses, às vezes até um ano, com a diminuição da transmissão por esses nervos. Tá? A gente faz esse tipo de lesão utilizando agulhas, tá? E essas agulhas vão promover uma área de lesão, e o tamanho dessa área de lesão ela varia em função de alguns fatores, como o tamanho da ponta ativa, que é essa pontinha que promove a estimulação, a radiofrequência, e a espessura da ponta ativa. Então, quanto mais grossa a ponta ativa, maior a área de lesão. Quanto mais comprida a ponta ativa, mais compridinha vai ser a área de lesão. Vai ter essa imagem de cone. Tá? E aí vocês conseguem ver aqui, né, imaginando que a gente está fazendo aqui, nessa imagem é a radiofrequência do nervo mediano que vai para a faceta. A gente vai falar um pouquinho mais na frente dessa lesão. Aí vocês veem aqui a ponta da agulha cruzando aqui o nervo, então a ponta ativa que promove a lesão está contida na área do nervo. E à medida que a gente promove a estimulação, a vibração dos íons vai aumentando a temperatura, então vocês estão vendo a temperatura aqui embaixo aumentando progressivamente, e promovendo a coagulação de todas as proteínas que estão contidas dentro da área de lesão. Tá? Isso aqui, essa imagem experimental é em clara de ovo, mas quando a gente usa isso nos tecidos, a gente cria um problema que só foi descoberto depois que se começou a usar com mais frequência, que é a carbonização do tecido não alvo. Então você tá aqui tem o nervo periférico, mas você tem tecido muscular, tecido fibrocartilaginoso, tecido de ligamentos e fáscias. À medida que você vai aquecendo e vai promovendo a coagulação desses tecidos, eles vão formando um tecido carbonizado, né? Que age como uma espécie de bloqueio para a estimulação da radiofrequência, limitando o tamanho da área de lesão. A partir do momento em que carboniza, eu não consigo estimular as áreas depois, não consigo promover vibração e temperatura suficiente para estimular essas regiões.
E não é isso que eu quero, porque eu não quero carbonizar na ponta ativa, eu quero carbonizar áreas adjacentes à ponta ativa. Tá? A intenção não é esquentar a ponta da agulha para que a ponta da agulha faça a lesão, mas sim estimular os tecidos próximos, né, na área adjacente à ponta ativa. Então, à medida que eu carbonizo o tecido e eu perco isso aqui, eu deixo de conseguir atingir o meu objetivo, então eu tenho uma chance maior de falha. Na tentativa de corrigir esse problema, foi desenvolvido a radiofrequência resfriada, que o que ela faz? Ela tem um sistema, que é essa daqui do lado, ela tem um sistema que joga água fria dentro da ponta ativa, evitando que ela atinja temperaturas muito altas na ponta de metal, evitando que os tecidos carbonizem em cima dessa ponta ativa, limitando o tamanho da área de lesão. Então isso permite que a agulha permaneça com uma área maior de lesão. Tá? Então isso me dá uma margem maior. Então eu tenho, por exemplo, no nervo pequenininho, como o nervo mediano aqui, eu tenho uma chance menor de errar, porque eu tenho uma área maior de estimulação. Ao mesmo tempo, eu tenho uma área maior de lesão. Então, obviamente, os tecidos próximos que são nobres precisam ser controlados para que você não queime nada além do que você deseja. Tá? Não promova a lesão de nenhuma área que você não tenha a intenção de fazer isso. Mas isso permite, em situações em que eu tenho áreas grandes para fazer lesão, como por exemplo nas lesões na denervação do quadril, por exemplo, da sacroiliaca, por exemplo, em que eu tenho 3 nervos para bloquear, eu preciso de uma área grande de lesão para garantir que eu não deixe de promover a lesão de forma adequada. Tá? Então isso é uma forma de ganhar um pouco de área. Existem outras formas de ganhar área também na radiofrequência térmica, na radiofrequência convencional, que é, por exemplo, a utilização de, como está nessa figura aqui, de cânulas bipolares. Então são 2 agulhas que vão promover a lesão entre elas. Então eu ganho um pouquinho de espaço. Se você comparar essa lesão a essa lesão, você tem 2 agulhas, por exemplo, com o mesmo tamanho de ponta ativa, em vez de você ter lesão desse tamanho, você tem uma lesão grande. Tá? Mas esse tipo de estratégia tem o mesmo problema quando você usa monopolar, quando você usa uma agulha só, que é o risco de queimar muito próximo da agulha, fazer carbonização, e isso acabar não permitindo que essa imagem se reproduza nos tecidos. Tá? Essa radiofrequência térmica ela é muito útil, muito efetiva e muito legal quando você planeja a utilização dela em nervos sensitivos, como os nervos que vão para a articulação da sacroiliaca, como os nervos que vão para a articulação zigoapofisária. O problema é quando você precisa promover analgesia em regiões que são inervadas por nervos mistos. Isso limita um pouco a utilização da radiofrequência convencional, porque uma vez que você faça a lesão em nervos mistos, você vai estar tirando a capacidade funcional do paciente. Então, uma alternativa para ser utilizada quando você pensa em nervos mistos, quando você pensa em plexos simpáticos, que são próximos de áreas que para a lesão a lesão térmica talvez não fosse efetiva, porque você não conseguiria ter um posicionamento adequado de agulha, você pode tentar utilizar a técnica da radiofrequência pulsada. A radiofrequência pulsada, diferente da radiofrequência convencional, ela não precisa vibrar os íons até produzir altas temperaturas para fazer a lesão térmica. O que ela faz é uma modulação da transmissão nervosa pelos nervos. Então eu consigo uma área maior de atuação da agulha, eu não preciso estar com a agulha tão próxima do meu local alvo, e o que eu faço é uma vibração suficiente para promover alterações nas membranas neurais. E isso já foi visto que promove um edema desse endoneuro, que é transitório, mas que permite um tempo prolongado de desestabilização da capacidade de transmissão dolorosa desses nervos. Então você tem uma diminuição da função do nervo sem a necessidade de lesão. Mais recentemente já foi observado que não é bem assim, que existe sim lesão,
mas que a lesão nessas temperaturas mais baixas, elas são seletivas a fibras finas. Então, ele preservaria as fibras motoras, né, as fibras A beta, pegando apenas as fibras A delta e C, que são fibras mais finas. Obviamente o mecanismo de ação da radiofrequência pulsada ainda é motivo de experimentos, não é completamente elucidada, mas esses dois mecanismos já foram apontados como responsáveis pelo mecanismo de controle de dor dessa técnica. Agora vamos entrar finalmente nos bloqueios propriamente dito. Vou apresentar alguns bloqueios para vocês, que são os mais frequentemente utilizados. A gente vai discutir um pouquinho de indicação, de mais ou menos como que esses bloqueios são feitos. Tá? O bloqueio gânglio estrelado é um ícone do tratamento da dor, é um dos bloqueios mais utilizados em pacientes com dor crônica. Ele tem uma aplicação que é tradicional na síndrome dolorosa regional complexa, né, antiga distrofia simpático-reflexa. Então, é um dos poucos bloqueios que entram como primeira linha no tratamento de alguma doença. Então, pega um paciente com síndrome regional, iniciou o tratamento medicamentoso, mas já está marcando o bloqueio de gânglio estrelado. O gânglio estrelado é um gânglio da cadeia simpática cérvico-torácica que recebe inervação tanto da cabeça e pescoço quanto da região dos membros superiores e uma parte da região torácica alta. Então, como ele recebe inervação de todas essas regiões, obviamente as dores crônicas dessas regiões podem ser amenizadas, desde que elas tenham um componente simpático. Tá? Então, pacientes com dor pós-mastectomia, pacientes que têm edema de repetição pós-mastectomia de membros superiores, ondas de calor pós-mastectomia, pacientes com síndrome dolorosa regional complexa, pacientes com dor por câncer de cabeça e pescoço, pacientes com dor neuropática, por exemplo, neurite actínica diplexo braquial, são pacientes que têm um benefício com a utilização dessa técnica. Tá? Como que é feito, né, o bloqueio de gânglio estrelado? Então, classicamente, era um bloqueio feito sem utilização de nenhum método de imagem, era feito com referências anatômicas, em que você buscava o tubérculo de Chassagnat na altura da cartilagem tireoide e da cartilagem cricoide, e uma vez localizado o tubérculo e palpado a artéria carótida, a artéria era deslocada lateralmente, permitindo que não fosse puncionado durante a execução do bloqueio, e aí a agulha puncionava o pescoço com uma agulha até tocar no tubérculo. Tocou no tubérculo, você recuava um pouquinho a agulha e fazia a injeção de anestésico local ou de substância neurolítica, se fosse um bloqueio neurolítico. Com o advento da possibilidade de utilização de métodos de imagem para guiar, essa técnica baseada em anatomia foi caindo um pouco em desuso, e hoje talvez a técnica mais utilizada seja a técnica guiada por ultrassom, em que você consegue enxergar os planos musculares, você consegue enxergar os órgãos que são próximos, como a glândula tireoide, você consegue ver a traqueia e especialmente você consegue ver os vasos. Então isso permite que você evite a punção vascular inadvertida, que é a fonte de maior complicação desse bloqueio, que é a injeção intravascular na carótida, levando quase que imediatamente ao paciente evoluir com convulsão, porque rapidamente o anestésico é distribuído no sistema nervoso central. Mas ela pode ser feita guiada por radioscopia também, é possível fazer isso, até por tomografia, se é possível, existe descrição. E a gente, né, no bloqueio, normalmente o primeiro bloqueio que se faz com anestésico local, mas é possível fazer injeção de substâncias neurolíticas, como o fenol, e é possível a utilização da radiofrequência no gânglio
estrelado. Tá? Todas essas técnicas são possíveis. As complicações mais comuns são a síndrome de Klober-Hörler, tá? Então o paciente faz hemoftalmia, faz rouquidão. Isso é super frequente, inclusive é um marcador de que o gânglio foi adequadamente bloqueado. E mais raramente são os efeitos, as complicações são os efeitos da intoxicação por anestésico local. Contraindicação específica, basicamente coagulopatia ou se houver alguma infecção no local da punção. Mas não existe uma contraindicação, outra indicação absoluta para o bloqueio. Tá? Trazendo um pouquinho de evidência, tá? Esse é um trabalho de 2017 que estudou justamente o bloqueio de gânglio estrelado em pacientes com dor regional complexa. Tá? O que esse trabalho trouxe para a gente? Ele mostrou que o bloqueio ele foi satisfatório nos pacientes, em que você consegue comprovar que houve efetivamente um bloqueio simpático. Como que você comprova isso? E é uma coisa que a gente faz, né? Você põe um termômetro de cutâneo nos dois lados, né? No braço direito e braço esquerdo, e depois do bloqueio você observa se o braço no lado bloqueado tem um aumento de temperatura. Por que ele aumenta a temperatura? Porque há uma vasodilatação naquele momento, levando a uma quantidade maior de sangue para aquele membro. Então ele ganha aí pelo menos 2 graus de temperatura. Então sempre nos pacientes em que isso foi obtido, né, essa variação de temperatura, foi observado um bom efeito. Então você vê que na grande maioria dos pacientes aqui, né, em quase 90% dos pacientes tiveram boa a moderada satisfação com a utilização do bloqueio de gânglio estrelado. Tá? 11% só tiveram uma qualidade insatisfatória do bloqueio. Isso se reflete na intensidade de dor medida na escala analógico-visual, que você tem a dor espontânea no pré e a dor provocada no pré sendo significativamente reduzida no pós-bloqueio. Tá? Vocês veem aqui ambas com P significante. E você vê aqui que nos primeiros 3 meses houve uma redução da duração dos sintomas por até 3 meses. Né? Foi significativo aqui a redução de sintomatologia. Nesse estudo, foi a técnica utilizada para fazer o controle da radiofrequência foi justamente, o controle do gânglio estrelado foi justamente a radiofrequência. Tá? Então ela mostrou aqui que a radiofrequência ela é segura e ela foi inclusive superior ao bloqueio. Um estudo que comparou o bloqueio com a radiofrequência, ambos guiados por tomografia. Tá? Então você vê que seja o uso de bloqueio, seja o uso de técnica por radiofrequência, você tem uma boa eficácia dessa técnica no tratamento de dor crônica. Tá? Especialmente aqui no caso de dor regional complexa. Aí, seguindo para frente ainda nos bloqueios do sistema simpático, a gente vê para um outro bloqueio que é muito utilizado na dor crônica, especialmente nos pacientes oncológicos, que é o bloqueio do plexo celíaco. E aqui a gente aproveita para falar do esplâncnico, que é uma variação do bloqueio celíaco. Tá? O plexo celíaco é um plexo da cadeia simpática lombar, tóraco-lombar, que justamente drena inervação simpática das vísceras desde o esôfago distal até a metade do cólon transverso. Todas as vísceras que estão acima do colo transverso, elas drenam para esse plexo. Então, quando a gente faz a lesão dessa estrutura, você tem o potencial de controlar a dor de qualquer uma dessas vísceras. Os nervos esplâncnicos são justamente os nervos que fazem essa comunicação entre o gânglio e a cadeia torácica. Então,
e as vísceras. Então, quando a gente faz a lesão ou o bloqueio dos nervos esplâncnicos, você está cortando a comunicação entre as vísceras e o plexo. Tá? Esse bloqueio, já que essa é a inervação que é correspondente a esse plexo, então todos os pacientes que tiverem lesão, né, tiverem câncer nessas vísceras, têm o potencial de serem beneficiados. Então câncer de esôfago distal, gástrico, pâncreas, que é o mais frequentemente utilizado, mas o fígado, vesícula biliar, rins, colo e o próprio intestino. Esse bloqueio ele pode ser feito com a técnica anatômica, mas quase não se usa mais essa técnica só por referência anatômica. O que hoje a gente usa com maior frequência é a técnica guiada por radioscopia, em que a gente usa a técnica do Scott Dog, que é uma ferramenta de imagem para a gente identificar um posicionamento oblíquo da coluna, para daí fazer a inserção da agulha. Vou mostrar para vocês no slide na frente. Pode ser feito por técnica guiada por tomografia e pode ser feito por ultrassom endoscópico também. Então, pacientes que têm ascite, pacientes que são tecnicamente mais difíceis de fazer só com técnica, só com raio-x, por exemplo, você pode lançar a mão através da ecoendoscopia para fazer a injeção no plexo. Tá? Eles localizam durante a endoscopia, eles usam um aparelho de endoscópio que tem uma ponta com ultrassom, fazem a ultrassonografia, localizam o plexo e fazem a punção e injeção de anestésico ou de substância neurolítica. Então a lesão ela pode ser feita tanto por radiofrequência quanto por lesão química, e normalmente isso é precedido de uma injeção de anestésico local para confirmar que a origem da dor é mediada por esse plexo. Tá? Então quase sempre esses bloqueios a gente faz uma dose teste antes para ter certeza de que realmente aquele plexo que a gente está querendo lesar, aquele nervo que a gente está querendo lesar, é o nervo responsável pela transmissão dolorosa dessa síndrome. Tá? Uma vez feito a punção, a diferença entre o esplâncnico e o celíaco é aonde eu vou terminar com minha agulha. Enquanto que no plexo celíaco eu vou entrar na altura de L12, buscando a altura de L12, deixando a ponta da minha agulha à frente do corpo vertebral, para daí jogar a substância neurolítica. No bloqueio de nervos esplâncnicos eu vou entrar em L12, mas eu vou entrar em T12L1 buscando T11, tá? Buscando o nível de T11, e eu não vou pôr minha agulha na frente do nervo, mas sim na porção anterolateral aqui do corpo vertebral. Mas ambos estão buscando os mesmos órgãos que estão, os mesmos órgãos de inervação. Tá? A diferença é só que a inervação esplâncnica é uma inervação de comunicação entre as vísceras e o plexo e a cadeia lombar. Tá? Todas as vezes que eu vou fazer esse bloqueio, eu preciso antes fazer uma injeção de contraste para confirmar o posicionamento da minha agulha. Isso porque esse bloqueio ele está passando pertinho, por exemplo, da aorta. Então eu posso estar eventualmente puncionar a aorta. E aí se eu injeto uma substância neurolítica na aorta e eu injeto, por exemplo, na parede, eu posso fazer um hematoma significativo. Eventualmente eu posso fazer uma punção visceral aqui inadvertida. Tá? Tem relato, especialmente em pacientes que tenham sido operados previamente. Ele pode ter uma aderência que traz o intestino para cima e a gente acaba, em vez de puncionar, em vez de estar na posição correta, está dentro do intestino. Tá? Então a gente sempre faz um teste com o contraste, tá? Para ter certeza do posicionamento. As complicações desse bloqueio elas são muito típicas. Então, além de potencialmente uma complicação por efeito do anestésico local que está injetando, por conta da medicação que está injetando, duas coisas chamam a atenção. Quando você está fazendo bloqueio simpático de uma quantidade grande de vísceras, duas coisas vão acontecer. Uma
você vai promover vasodilatação de todas essas vísceras, havendo um represamento súbito de sangue no sistema visceral. Então você tem um paciente com potencial de fazer hipotensão e de fazer hipotensão prolongada. Tá? Isso precisa ser lembrado, isso precisa ser prevenido com o aporte hídrico durante o procedimento, então fazer uma pré e co-hidratação. E a outra possibilidade é por hiperestimulação parasimpática, por conta da perda do contrapeso simpático, o paciente pode desenvolver um quadro de diarreia, esse quadro de diarreia ser profuso, levar à desidratação e inclusive agravar a hipotensão criada pelo bloqueio simpático. Tá? Então, por essa razão, esse bloqueio quase sempre é feito com um paciente com previsão de internação, com um paciente permanecendo pelo menos 24 horas no hospital, para que seja tratada a hipotensão, para que ele receba uma hidratação, para que seja controlado a diarreia. Tá bom? Isso é bastante importante. As contraindicações desse bloqueio, além de coagulopatia, infecção no local da punção, é você observar o estado geral do paciente, porque como ele tem um potencial grande de evoluir com hipotensão e perda volêmica pela diarreia, de desidratação, você pode pegar um paciente que está num estado já mais agravado e levá-lo a um comprometimento mais grave, até a óbito. Então, observar o estado geral desse paciente, especialmente porque esse tipo de bloqueio é frequentemente indicado em doentes com câncer avançado. Então, sempre pesar o risco-benefício se esse doente vai ter condição de suportar as consequências desse bloqueio antes de indicá-lo. Tá? Aí, falando um pouquinho aqui de evidência, tá? Um estudo de 2018, tá? Bem recente, em que mais de 500 pacientes, assim, um N significante, é uma revisão retrospectiva essa, tá? Não é um estudo ensaio clínico, mas ainda assim é um número grande, assim, quem trabalha com isso sabe que você não faz bloqueio celíaco toda semana, tá? Não é um bloqueio tão frequente de ser feito, então 500 pacientes é um número significativo. Em que foi feito o bloqueio do plexo celíaco em pacientes com dor abdominal por câncer. Tá? É impressionante ver o resultado. Você vê os pacientes aqui pré-bloqueio com dor intensa, aqui entre 8 e 10, né, na avaliação de dor que esse grupo utilizou. E logo em seguida do bloqueio, praticamente paciente sem dor. E esse efeito de controle de dor se prolongando por até 4, 5 meses. Então, até 4, 5 meses, esse paciente estava com dor considerada leve, abaixo de 4 aqui nos scores de dor. E isso se correspondeu à diminuição do consumo de opioides. Tá? Então, o paciente que vinha tomando mais de 120 mg dia de morfina, caiu esse consumo para praticamente metade, né, ao longo desses próximos 5 meses. Então, isso é bastante importante, porque a maioria desses pacientes aqui tem câncer avançado, tem câncer de pâncreas que tem uma sobrevida muito baixa, e você permitir que esse doente, durante tantos meses, que por muitas vezes é a expectativa de vida deles, eles tenham um consumo menor de opioide, eles vão ter menos efeitos adversos, isso vai permitir que eles tenham uma maior funcionalidade, que eles fiquem mais tempo acordados junto com sua família. Isso é uma coisa que traz uma grande melhora na qualidade de vida para esses doentes. Aqui uma comparação, um estudo feito em 2019, no ano passado, comparando o bloqueio de plexo celíaco com o bloqueio dos nervos esplâncnicos, tá? Em pacientes com dor crônica abdominal, aqui no caso não foi em câncer. Tá? E aí é interessante ver que mesmo esses bloqueios tendo, teoricamente, o mesmo alvo, né, os mesmos órgãos-alvo, ainda assim se percebeu que depois do bloqueio esplâncnico houve uma redução maior na dor. Aqui esse gráfico, vocês leem assim, aqui são os pacientes com dor que foi feito o bloqueio celíaco, e aqui os pacientes que foi feito o bloqueio do esplâncnico. Tá? Aqui a dor pré,
né, esse gráfico mais escurinho, e aqui a dor pós-bloqueio. E vocês veem que a redução de dor no bloqueio esplâncnico foi maior do que a do celíaco, com uma diferença significativa entre as duas. E aqui o bloqueio dos nervos esplâncnicos conseguia um tempo maior de controle de dor do que o bloqueio do celíaco. Isso é um achado importante, um dado importante. Talvez o bloqueio dos nervos esplâncnicos seja um pouco mais eficiente que o bloqueio do gânglio celíaco. Tá? Isso é muito legal. Descendo um pouquinho mais aqui no bloqueio do sistema nervoso simpático, a gente vem para o plexo hipogástrico superior. Então no bloqueio anterior, a gente cobriu as vísceras desde o esôfago distal até a metade do transverso. O bloqueio do plexo hipogástrico inferior, ele toma conta do resto. Então, desde a metade do transverso para baixo, então descendente reto, e as vísceras pélvicas. Então, todas as vísceras pélvicas são inervadas por esse plexo. Então, pacientes que tenham dor dessa região vão se beneficiar do bloqueio dessa estrutura. É um dos bloqueios tecnicamente mais difíceis, tá? É um bloqueio que tem uma taxa de punção vascular alta. A gente faz um bloqueio muito próximo de veia e artéria ilíacas. Então, com grande frequência, essas veias são puncionadas, então a gente tem que ter um cuidado redobrado. O uso do contraste aqui é reforçado para a gente ter certeza que não está intravascular. O plexo ele se posiciona à frente aqui de L5. Então a gente punciona o paciente na altura de L5, projeta a agulha à frente desse corpo vertebral e testa para ver se não está dentro de vaso. Tá? Existe uma técnica alternativa que, em vez de a gente ir pela lateral aqui do corpo vertebral, utilizando a técnica do Scott Dog, que a gente faça a técnica transdiscal. Então você passa por dentro da lateral do disco aqui, né, fugindo obviamente da cauda equina, mas você passa aqui na lateral do disco, já caindo aqui na frente. Então tem uma chance um pouco menor de punção vascular, mas em compensação você está puncionando o disco vertebral. Tá? Então você tem que pesar o risco-benefício de utilizar essa técnica. Mas tem sido advogada na literatura em artigos mais novos. As complicações desse bloqueio são muito raras, tá? Quando elas ocorrem, elas acontecem mais no intraoperatório por intoxicação por anestésico local, e não tem contraindicação específica a não ser realmente coagulopatia ou infecção no local da punção. Mas é uma técnica que é muito, muito interessante porque ela pode ser usada não só para pacientes com câncer, mas para pacientes com dor de origem não oncológica, como nas pacientes com endometriose, que tem dismenorreia frequente, que tem dor dispareunia, que tem dor vaginal. Então, essas pacientes podem se beneficiar bastante do bloqueio do plexo hipogástrico superior. Tá? Deixa eu mostrar um pouquinho de evidência para vocês. Aqui um trabalho feito em pacientes com câncer de estruturas pélvicas, né, e dor perineal, em que foi feita a neurólise química do plexo. Né? E aí vocês veem que aqui é a dor pré-bloqueio, aqui as primeiras 24 horas. Tá? Nesses primeiros gráficos aqui são a dor nas primeiras 24 horas. Você vê que tem o pico de controle de dor, ele ocorre entre as primeiras 24 horas e a primeira semana, então não é um bloqueio que o paciente vai sair do hospital completamente sem dor, mas depois da primeira semana esse paciente vai atingir ali um certo platô, e isso pode permanecer por alguns meses, tá? De 2 até 4 meses, 6 meses, isso varia muito do tamanho da sensibilização que esse paciente já tem, da área de lesão que esse paciente já tem. E isso se corresponde aqui, se vocês olharem na escala de dor, um paciente que tinha uma dor moderada para intensa no pré-operatório, né, os pacientes que estão nesse grupo, e depois do bloqueio, com uma semana, ele chega a uma dor leve, né, de moderada para leve,
com intensidade de dor de 4 na escala. E que se mantém por muitos meses nesse platô. Tá? Isso acompanha, obviamente, a redução do consumo de medicação opioide. Tá? Então, um paciente que tomava mais de 100 miligramas dia de morfina, passando a uma dose muito menor, quase metade, e passando alguns meses com a dose mais ou menos controlada. Tá? Então, é uma técnica que é importante, e aquilo que a gente discutiu lá atrás, né? Assim, por que esperar tanto tempo? Por que esperar esse paciente estar tomando mais de 100 miligramas dia de morfina para lançar mão de uma técnica intervencionista que praticamente não tem efeitos adversos? Tem riscos, obviamente tem risco, mas será que o risco é maior do que uma paciente ficar usando doses tão altas de opioide junto com uma opção de outras medicações neuromoduladoras? É uma pergunta que é importante se fazer durante o tratamento. Aqui são pacientes de dor não oncológica, tá? Pacientes que tinham dor decorrente de dismenorreia, que eram dores intensas por dismenorreia. Nesse estudo foi feita uma técnica guiada por tomografia, diferente do anterior, que foi por raio-x. Você vê aqui a agulhinha sendo posicionada na frente do corpo de L5. E aqui vocês veem que depois do bloqueio, aqui, ó, antes do bloqueio, o paciente tinha uma escala de dor de 7, e após o bloqueio, aqui no primeiro mês, praticamente sem dor, e depois de 12 meses ainda com dor leve. Tá? Isso é impressionante, né? Um ano depois, uma dor não oncológica, né, sendo bem controlada com um bloqueio. E se você olha aqui, pacientes que ainda se encontravam com completo alívio de dor, 12 meses depois, 30% dos pacientes ainda tinham completo alívio da dor. Tá? Isso é impressionante. E 52% tinham um alívio parcial, ou seja, seria possível controlar com uma menor quantidade de medicação, com doses menores e com talvez menos medicações associadas. Então, é muito importante isso, que quase aqui, um pouco mais de 80% dos pacientes vão ter dor controlada depois de 12 meses. Tá? Então, uma técnica que é bastante interessante nesse perfil de paciente. Aí, migrando um pouquinho aqui para bloqueios que são realizados no neuroeixo, falar um pouquinho da implantação de catéter para analgesia contínua, intratecal e peridural. São técnicas que são utilizadas já há algum tempo, que são indicadas para todos os tipos de dor que fujam ao controle ou que tenham necessidade de doses altas de opioide, em que um catéter é colocado ou no espaço peridural ou no espaço intratecal, mais frequentemente no espaço intratecal, é colocado, posicionado na altura ali de L3 e posteriormente colocado, o catéter é tunelizado por sob a pele para ser implantado em uma bomba que fará o controle da infusão e de bolos de medicação de resgate para o paciente. Tá? Esse procedimento já no passado era feito de forma cirúrgica, né, com laminectomia para colocação do catéter, mas com o aperfeiçoamento dos materiais, hoje ele é feito quase que exclusivamente por técnica percutânea, utilizando a punção com técnica de Dogliotti e guiado por escopia. E aí você consegue posicionar bem o catéter. Normalmente é feito um teste primeiro, então é feito a implantação do catéter teste, deixa o paciente algumas semanas com bomba elastomérica, que é uma bombinha que faz a infusão sem necessidade de uma bomba com bateria. E depois de ajustar a dose e ter certeza de que o paciente consegue usar o sistema, é implantado a bomba definitiva. Tá? As complicações desse tipo de procedimento estão relacionadas à medicação que você está injetando, né, obviamente. Então, se você está usando opioide, você vai ter as complicações decorrentes do uso de opioide, então retenção urinária, depressão respiratória, e da técnica cirúrgica relacionada à implantação. Então você pode ter infecção no sítio da punção,
no local do implante da bomba. Mais raramente, mas é possível ter cefaleia pós-punção, tá? E as complicações do uso crônico de opioide, né? Então, alteração do sistema endócrino, tolerância, aracnoidite actínica no espaço. E aí você pode tentar lançar mão de outras medicações, fazer a rotação para fazer para superar essas complicações do uso crônico do opioide. Contraindicação específica é só mesmo coagulopatia, infecção no local da pele, são as contraindicações que mais chamam a atenção. Aí, falando um pouquinho de evidência, esse trabalho aqui de 2015 comparou o impacto da analgesia epidural, não é a intratecal, a epidural, comparando com analgesia sistêmica, mostrando que o uso da técnica peridural, da analgesia peridural, não só teve um impacto significativo na diminuição de dor, como também no status performance desse paciente medido pelo Karnofsky, mostrando que é uma técnica que é possível, que permite com que o paciente diminua as doses de opioide, tenha menos efeitos adversos ao longo do seu tratamento, aumentando a qualidade de vida desse paciente. Tá? Aqui já falando de técnica intratecal, esse trabalho aqui do ano passado, comparando o uso de duas medicações que tem se indicado na infusão intratecal, que é a morfina, que é a mais tradicional, mais conhecida, que a gente tem mais acesso aqui no nosso país, no Brasil, e a ziconotida, que é uma outra medicação utilizada, é um analgésico não opioide utilizado no espaço raquidiano, e que é também considerada uma boa droga para utilização nessa técnica. A gente vê aqui, nesse primeiro gráfico, é uma comparação em que foi usado a morfina como droga de primeira escolha no paciente fazendo analgesia intratecal. Vocês veem que aqui do lado de cá eu tenho analgesia multimodal com analgésicos normais, né, via oral, e aqui quando passa para analgesia intratecal com morfina. E aqui essa barrinha é a quantidade de alívio de dor, tá? Então você vê que houve um alívio de dor maior quando utilizando a morfina intratecal. Então, mostrando que é uma medicação que tem potencial de ajudar, de diminuir a dor de forma superior até ao tratamento multimodal convencional. Nessa outra imagem, a gente já tem aqui a morfina versus a ziconodina. E aqui a gente vê que no gráfico cinza escuro, a gente tem os pacientes que receberam a ziconotida como primeira linha, e no gráfico cinza, quando não foi a ziconotida como primeira linha, né? Então pressupõe-se morfina ou algum outro opioide. E vocês veem que ao longo das semanas, até 12 meses, a ziconotida sempre promoveu... Aqui tudo que está para baixo, gente, é diminuição de dor, tá? Redução na dor. Em percentual, então 30% de melhora, 20% de melhora. E vocês veem que a ziconotida até 12 meses, ela sempre foi superior como primeira linha a qualquer outra medicação. Mas houve redução também de dor na utilização de opioide no uso intratecal. Então, a conclusão dessa revisão é de que ambas as medicações, tanto a morfina quanto a ziconotida, são recomendadas como primeira linha, tanto como primeira linha quanto como monoterapia, e tanto para pacientes com câncer quanto para dores não oncológicas, tá? Que essa escolha de primeira linha deve ser baseado no efeito individual, né, em características do paciente, né, em vantagens de cada uma das medicações. A ziconotida ela tem uma vantagem em relação à morfina, que ela não tem o risco de promover aracnoidite. Então, se o paciente começou com morfina e ou está desenvolvendo aracnoidite ou está evoluindo com tolerância,
você pode fazer a rotação, por exemplo, para a ziconotida. Tá? Lembrando que a ziconotida não é uma droga extensamente disponível no nosso mercado. Então, no nosso mercado, a gente acaba utilizando a morfina. Ainda na estrutura neuroaxial, mas aí já fora do neuroeixo, a gente tem os bloqueios de faceta, que são bloqueios extensamente utilizados no controle de dor lombar. Tá? São bloqueios que tem que estar no arsenal do especialista em dor, porque talvez esse seja o bloqueio que a gente mais faz. É um bloqueio que tem a intenção de diminuir a inflamação na faceta articular que seja cometida ou denervar essa faceta. E também tem a propriedade de servir como método diagnóstico para a faceta, porque não existe exame complementar ou exame físico que defina com certeza que a dor vem de uma determinada faceta ou de outra. Então, não existe uma correlação entre exame de imagem. Então, você pode ter um exame de imagem alterado em uma faceta que não dói, você pode ter um exame de imagem inespecífico e aquela faceta dói. O bloqueio é feito guiado por radioscopia, ou pode ser utilizado ultrassom para guiar o bloqueio. E a gente usa a técnica do Scott Dog, tá? Que é o mesmo que a gente vinha utilizando anteriormente, que é projetar o oblíquo de forma a que as sombras de sobreposição de ossos promovem essa imagenzinha do cachorrinho. Tá? Então, a orelhinha, olho, perninha. E quando ele é posicionado dessa forma, ela põe para a gente no centro da imagem a fenda articular da articulação zigoapofisária. E aí eu tenho a possibilidade de vir com minha agulha, tá aqui a agulhinha, e posicionar dentro da articulação e fazer a injeção de corticoide. Mas eu posso também fazer a denervação dessa articulação com a radiofrequência. Então eu posiciono a agulha de radiofrequência em cima do nervo mediano, do ramo mediano e do ramo medial, e faço a lesão dessa estrutura com radiofrequência convencional. Lembrando que a inervação da faceta ela vem do ramo medial da própria faceta e do ramo medial que vem de cima. Então, eu tenho sempre que fazer a lesão. Se eu for fazer denervação, eu tenho que denervar o ramo medial da faceta que eu decidi que é a doente depois do bloqueio teste, e da faceta da faceta superior, do corpo vertebral superior, para que eu consiga fazer a denervação completa dessa articulação. Tá? As complicações desse bloqueio são quase que inexistentes, então elas estão mais relacionadas ao efeito dos anestésicos locais, e as contraindicações são as mesmas dos outros: coagulopatia e infecção no local da punção. Aqui, trazendo para vocês evidência, aqui o uso uma revisão mostrando a evidência do uso desse bloqueio nas dores crônicas de origem espinhal. O frigir dos ovos aqui traz que o bloqueio das facetas lombares ele tem nível de evidência 1 para tratamento de dor lombar, e quando a gente fala em dor cervical e dor torácica, ele já tem um nível de evidência mais baixo. Não é porque não funciona, tá, gente? Porque não tem tanto artigo de boa qualidade, randomizado, duplo cego, estudando dor torácica e cervical utilizando o bloqueio facetário, mas também é bastante útil. Tá? Aí, outro bloqueio ainda aqui no neuroeixo, que é muito utilizado, tá? E frequentemente é utilizado de forma associada ao bloqueio das facetas, é o bloqueio transforaminal. O bloqueio transforaminal é uma forma de acessar o espaço peridural perdão, que a gente pode fazer tanto com, por exemplo, bloqueio caudal ou interlaminar, mas essa via de administração tem a vantagem de você estar muito próximo do nervo que você quer bloquear, né, da região que está sendo acometida. Ela é indicada especialmente quando você tem um paciente que tem uma inflamação de raiz nervosa secundário a uma compressão radicular por hernia de disco ou por protusão discal, em que essa compressão e a extrusão de material do disco promove uma inflamação local importante, sensibilização desse nervo. Então você quer
ir lá e diminuir não só o edema desse nervo, diminuindo assim o volume que ele ocupa e diminuindo a compressão, mas também diminuindo essa sensibilização provocada pelo ambiente inflamatório local. É um bloqueio que é feito assim como o bloqueio de faceta, com o uso de radioscopia ou de ultrassom para guiar este bloqueio. E aí você consegue acessar o espaço peridural pelo forame vertebral, perdão, gente, pelo forame vertebral, forma de conjugação vertebral, e aí você consegue posicionar a ponta da agulha lá dentro do espaço peridural e fazer a injeção no espaço peridural. Ou se você quiser um bloqueio mais seletivo ainda, você pode buscar a peridural que recobre somente a raiz do nervo, fazendo uma angulação um pouco mais aguda. Você consegue fazer um bloqueio seletivo somente da raiz. Tá? Então você consegue fazer esse bloqueio em mais de um segmento e você consegue direcionar especificamente para o lado em que está a hérnia fazendo a compressão. Então é muito interessante de fazer. Aqui uma projeção lateral mostrando para vocês a agulha sendo projetada dentro do forame e dentro do espaço peridural, né, que tá passando por aqui. Você pode também fazer modulação. Esse é um bloqueio essa é uma região que não dá para fazer radiofrequência convencional, mas você pode fazer uma radiofrequência pulsada para tentar modular essa raiz e diminuir essa sensibilização local provocada pelo status inflamatório. Tá? As complicações relacionadas estão normalmente relacionadas à intoxicação por anestésico local, mas é muito importante que nesse bloqueio, assim como nos bloqueios de celíaco e hipogástrico, que seja utilizado o contraste para confirmar que a sua punção não está intravascular. Porque se você fizer a injeção intravascular do corticoide, você pode estar injetando dentro de vasos importantes que estão passando por essa região, inclusive que fazem a vascularização da medula. Então é importante que da medula, de nervos, enfim. Então você pode ter uma trombose que pode levar, se for no nível mais alto, você vai fazendo essa punção no nível mais alto, até de fazer isquemia medular e paraplegia. Então é muito importante que você esteja que seja confirmado que esse bloqueio não está, que essa punção não está intravascular. Esse bloqueio transforaminal, eu coloquei aqui o bloqueio lombar para exemplificar, mas você pode fazer ele também a nível torácico. A nível cervical é que não se faz. Tá? Já há algum tempo foi proscrito da nosso arsenal terapêutico o bloqueio transforaminal cervical pelo risco justamente de você fazer uma lesão medular alta. Tá? Então, a nível torácico, uma outra preocupação é a artéria de Jadalkiewicz, que é um vaso importante para a nutrição medular. Então, sempre usar contraste para confirmar o posicionamento dessa agulha. Um outro risco que a gente corre nesses bloqueios é de eventualmente fazer uma punção no espaço, na dura mater, e eventualmente fazer uma hack. Então, é importante sempre que, antes de injetar qualquer substância que seja, dar um tempo para ver se não há refluxo de líquor pela agulha. E por conta desse risco de punção da dura mater, o contraste a ser utilizado nesse tipo de bloqueio ele deve ser propício para uso intratecal. Então deve ser confirmado na embalagem do produto se esse veículo é permitido no espaço intratecal. Tá bom? Contraindicações as mesmas de sempre: coagulopatia, infecção local da pele. Tá? Aqui mostrando a evidência do uso do bloqueio transforaminal na região lombar para injeção de corticoide, mostrando que ele tem uma boa evidência para radiculite secundária à herniação discal, desde que se use anestésico local com corticoide. Só o anestésico local ele tem uma evidência baixa. E ele tem um nível de evidência razoável para dor por estenose foraminal, tá? Com o uso do corticoide. Então, agora, dores axiais e síndrome pós-cirúrgica ele tem evidência limitada. Tá?
Ainda assim, a gente usa bastante nesses pós-laminectomia. Já chegando aqui próximo do final da nossa discussão, trazendo um pouquinho de bloqueio da sacroiliaca. Tá? A dor de origem sacroiliaca é uma dor que tem uma frequência muito alta na nossa população e é uma dor de difícil diagnóstico, porque não existe uma correspondência com exames de imagem. Então você pode ter uma imagem de articulação bem ruim e o paciente não tem dor, mas você pode ter uma imagem praticamente normal e o paciente ter dor. Então o nosso bloqueio ele serve tanto para tratamento quanto ele serve para o diagnóstico de dor de origem sacroiliaca. A gente usa no bloqueio diagnóstico pelo menos 2 infiltrações, tá? Com um espaço de pelo menos 24 horas entre as 2 aplicações, para definir se a dor realmente vem de lá. Então, se houver uma redução de mais de 70% da dor nas 2 aplicações, nas 2 infiltrações com anestésico local, isso confirma que a dor vem da região sacroiliaca. E aí isso te permite fazer tanto a injeção de corticoide quanto a denervação por radiofrequência dessa articulação. E aí a denervação por radiofrequência a gente usa, a gente tem algumas ferramentas para usar. Então a radiofrequência convencional resfriada ou a radiofrequência bipolar ou um dispositivo que você consegue fazer a radiofrequência nos 3 forames ao mesmo tempo. Tá? Lembrando que é importante sempre fazer a denervação do ramo medial aqui de L5-S1, também porque ele inerva a região mais proximal aqui da articulação. Esse é um procedimento também feito guiado por método de imagem, então a infiltração pode ser guiada tanto por escopia quanto por ultrassom. A lesão por radiofrequência é mais frequentemente guiada por radioscopia, pela facilidade de você posicionar as agulhas vendo as estruturas ósseas em tempo real. Complicação também, intoxicação por anestésico local, praticamente não tem outras complicações. E as contraindicações, coagulopatia, infecção no local da punção. Aqui mostrando para vocês um pouquinho de evidência, mostrando que se você faz os 2 bloqueios com um alívio de 70%, você tem um nível 2 de evidência para o diagnóstico. Tá? Se você faz menos, o nível de evidência é 3. Mesma forma, usando a radiofrequência resfriada, você tem um nível de evidência 2 para o controle de dor. As outras técnicas têm um nível de evidência mais baixo. Mesmo a injeção de corticoide, que é usada já com bastante frequência, há bastante tempo, por conta de terem poucos estudos, tem um nível de evidência mais baixo. Chegamos ao final da nossa apresentação. Eu trago para vocês algumas conclusões em relação a técnicas intervencionistas. Elas devem ser consideradas no plano terapêutico do paciente com dor crônica. O momento de propor, obviamente, deve ser individualizado, mas eu não acredito que ele precisa que essa técnica seja necessariamente reservada só para falha terapêutica. Eu acho que pode ser incluída dentro do tratamento multimodal em momentos oportunos e obviamente pesando os riscos e benefícios dessa técnica para os pacientes. Especialmente nos pacientes com dor oncológica, ficar retardando muito a indicação de tratamento intervencionista pode muitas vezes significar você não conseguir fazer, porque no momento que você vai estar na falha terapêutica, muitas vezes esse doente já não tem condições clínicas de receber o procedimento. Então, tentar pensar no bloqueio não como uma estratégia de resgate, mas como uma estratégia junto do tratamento multimodal pode ser ter muito benefício para os pacientes. Então, nós encerramos aqui. Eu agradeço mais uma vez o convite do grupo do Anestesia On, em especial ao Renato Lucas, que foi meu colega de residência, um grande amigo. Dar os parabéns pela iniciativa do Congresso, especialmente nessa abordagem que é pioneira. O Renato foi um dos primeiros no país a organizar e promover um congresso online. Então, dou os parabéns e fico à disposição de vocês para questionamentos e para uma participação num evento futuro. Muito obrigado e boa noite.